Salve, salve, rapaziada! Começando mais uma Tabelista e hoje a gente vai falar sobre o mercado do futebol brasileiro que se encerrou há um tempo atrás e vamos argumentar quais times se reforçaram melhor, quais não se reforçaram tanto. E ó, a gente vai usar só os times grandes, só os times que tem Libertadores, ou seja, os 12 grandes que todo mundo já sabe quem é. Acho que você foi muito polêmico nessa afirmação, mas aqui vamos falar um pouco das categorias que tem nessa nossa tier list. Começando por frete grátis, porque quando a gente fala de mercado, a melhor coisa que você tem é um frete grátis. Pode estar, tipo, R$30 no negócio se o frete for grátis e o outro for 15 com 15 de frete, pô, não compensa. O negócio é frete grátis, que é o top dos tops. Um pouco abaixo dele tem o mercado de bairro. Por quê? Porque, pô, o mercado de bairro, ele é pequenininho, mas ele tem o que você precisa, entendeu? Pô, faltou um ovo na hora da janta. Pô, você vai ali no mercadinho e compra um ovo. De boa, ele faz o necessário, ele faz o que você precisa. Básico bem feito. E aí tem o atacadão. Pô, o atacadão é um lugar onde você compra muito. Você vai lá pra comprar não um ovo, você vai lá pra comprar, tipo, dezena de cartelas de ovos, entendeu? Mas nem sempre o preço é dos melhores, então assim, ele fica ali no meio termo. Exato. Temos o camelô, que o camelô, assim, pô, você acha que você se deu bem pra caramba. Você vai ver, chegou em casa... Nem sempre. Comprou 5 jogos de videogame, 3 não funcionavam, mas pagou R$10. Exato. E aí tem o passar fome que, pô, normalmente isso é ruim, né? E nos times tem os que não contrataram nada, tem os que estão passando fome de contratação. Exato. E é isso que a gente vai ver hoje. Exato, e ó, já vamos começar, a gente vai fazer por ordem alfabética. Vamos começar pelo Atlético Mineiro, que contratou o time do Palmeiras em 2021. Exato. O elenco do Palmeiras em 2021 é o elenco hoje do Atlético Mineiro. Caio Paulista, Gabriel Menino, não veio nessa janela, mas o Daverson. Então, assim, muita gente que era do Palmeiras foi agora pro Atlético Mineiro. E eu acho que a gente pode falar que foi um atacadão. Pegou ali geral do Palmeiras, trouxe. São mais ou menos ali, comprou bastante gente. Mas... Vendeu o melhor jogador, melhor não, mas um dos melhores jogadores do time, que foi o Paulinho. Eu acho que vendeu bem, por um valor bem aceitável. Mas trouxe os jogadores do Palmeiras sonhando em ser o que o Palmeiras foi um dia. Exato. Mas esqueceram do pequeno grande detalhe que o Abel Ferreira não veio junto, né? Não veio junto, infelizmente, mas trouxeram... Pintou notificação no seu telefone. É gol do Rony, não tem jeito. Rony que começou muito bem pelo Atlético, mas não tem jeito. Vamos no atacadão? Vamos no atacadão. Quase que o Rony faz eu colocar em frete grátis, mas vamos de atacadão. Exato. Agora vamos falar do Botafogo, que veio muito forte no mercado. O John Textor gastou mais de 500 milhões na janela, mas assim... bem mais ou menos os reforços. Trouxe Ryan Cruz, trouxe o Arthur, ex-Palmeiras, que também é bom. Time. Em teoria era para ser a grande contratação do ano, no lugar do Luiz Henrique, mas vamos ver. O Botafogo acho que não foi tão bem no mercado, não. A gente tem até um vídeo falando sobre o Botafogo, eu vou deixar no cardzinho aqui em cima, mas, cara, não consigo achar uma boa janela deles. Eles venderam um dos melhores jogadores deles, foram todos embora, e na hora de se reforçar eu acho que foi mal. Pode ser, até falamos isso no nosso vídeo, que é começo de janela. O John Textor falou que não liga pra esse começo do futebol brasileiro, mas assim, acho que é uma desculpinha esfarrapada. Eu acho que eles foram mal pra caramba. Eu acho que é um camelô. Porque contratou, não passou fome. Não passou fome. Você falar que passou fome com 500 milhões de reais. Tá brincando, pô. Exato. Agora falando do Corinthians, e assim, cara... esse tá um esqueleto. Esse aí eu acho que... um esqueleto. O time se reforçou bem na janela passada, que muita gente não fez. Os outros times normalmente se reforçam na primeira janela do ano. Sim, o Corinthians se reforçou na metade porque tava quase rebaixando, né? Era reforçar ou cair. E aí, realmente, eu acho que foi por uma questão de... como investiu muito na outra, guardou nessa. Mas essa janela, eles passaram fome. Exato. O Corinthians ele só trouxe um lateral, que a gente até pegou o nome aqui, Angeleri, ninguém sabe muito bem quem é, um lateral ali para reforçar, porque realmente tá bem difícil. Mas o Corinthians realmente passou fome, só trouxe um jogador, ainda um jogador meio qualquer ali, e passou fome. Não tem jeito. Você vai até rápido. Passou fome. Trouxe um jogador, e é um jogador que... com todo respeito, ninguém sabe, a gente teve que até pesquisar pra saber quem era. Agora a gente vai falar do Cruzeiro cabuloso, que, cara, foi uma das maiores janelas assim do ano. Contratou muita gente, trouxe muita gente que era considerado muito boa, mas há uns 5 anos atrás, né? Exato. O Cruzeiro se reforçou muito bem pro Brasileirão de 2017. Trouxe ídolos de vários times. Dudu, ídolo do Palmeiras, Gabigol, ídolo do Flamengo. Teve o Cássio, mas o Cássio não foi nessa janela.
Que contratação ridícula do Cássio, velho. Esse daí tá entregando. Literalmente. Tá mal, tá entregando, exato. O Cruzeiro fez uma ótima janela. Só acho que foram contratações muita idade, assim. Pô, trouxe o Eduardo, que era do Botafogo, o Fagner do Corinthians. Teve algumas contratações ali que não fizeram tanto sentido, mas veio muita gente. E vamos combinar que também são ótimos jogadores, mas todos estavam na reserva de seus times. Acho que não chega a ser um frete grátis, mas também não é um atacadão, porque não contratou qualquer um. Contratou jogadores que já foram bons. Acha atacadão? Eu acho atacadão pelo sentido de, pô, trouxe muita gente boa, mas que não tá rendendo. Não tá rendendo. Eu concordo, eu acho que questão de nomes são nomes muito grandes, mas questão de futebol hoje é fraco. Exato. Então acho que atacadão? Vamos no atacadão. Vamos deixar a dupla mineira no atacadão. E agora, vamos falar do Flamengo. Esse aí também tá passando fome. Esse a gente vai colocar no Passou Fome, simplesmente por ter trazido poucos jogadores perante as últimas janelas. Mas o Flamengo eu entendo também que não precisava muitos reforços por ter já um elenco muito grande. Saiu o Gabigol, saiu o Davi Luiz, saiu o Fabrício Bruno, mas conseguiu repor ali com o Danilo e Juninho. Juninho, que é um centroavante que veio do Azerbaijão. Então, assim, precisa se provar ainda. E o Danilo, todo mundo conhece. Não é um jogador mais de seleção brasileira? Não é. Cara, eu acho que já faz uns anos que estão forçando ele na seleção. Exato. Mas, pô, o Alexandro veio. Também não era pra seleção. Jogou bem. Quem sabe o Danilo pode recuperar, mas trouxe dois jogadores eu acho que mais ou menos. O Flamengo e o Corinthians se encaixam muito bem no Passa Fome, mas eles se encaixam no sentido de, tipo assim, não precisam contratar. Exato, não precisam. Passaram fome sabendo que ia passar e tá tudo bem. E realmente, o Flamengo não fez muitas contratações. E as que fizeram tá foi ótimo. Ok, Passa Fome tá ótimo. Agora vamos simplesmente pro rival do Flamengo, né? Fluzudo. Super Mundial tá vindo aí. Borussia pode esperar que o Flusão vai chegar, não tem jeito. Eu acho que nem o torcedor mais otimista do Fluminense acredita em nem empate. Eu acho que eles estão torcendo pra não tomar goleada em todo o jogo. Exato. O Fluminense trouxe muitos jogadores, mas assim, bizarro quanto você não conhece os caras que eles trouxeram. Temos Marcelo Pitalunga, René, que é um lateral, que é o mais conhecidinho ali. O aposentado que tá jogando ainda. Baita contratação. Exato. O máximo que você vai conhecer ali é o Hércules, o meio-campista que veio do Fortaleza, que é um bom jogador. E o Canóbio, que com todo respeito é um Rony uruguaio. Porque, pelo amor de Deus, o cara só é esforçado. Ele não é bom, não. É o Rony uruguaio, entendeu? O cara só corre, com todo respeito. Fortes afirmações. Então, assim... Eu fico entre Atacadão e Camelô, porque... Foi muitas contratações, mas contratações bem fracas. Eu acho que vou de Camelô. O único que salva, na minha opinião, é o Hércules, que realmente é um bom jogador. Mas, querendo ou não, a grande contratação do Fluminense foi a renovação do Arias, que queria ir pra fora, que tinha o sonho de ir pra Europa, mas ficou no Fluminense, renovou e a Camelô acho que foi bem. E agora a gente vai falar simplesmente do imortal, do Grêmio. E, cara, o Grêmio que tem um time que, pô, nas últimas temporadas, bem deixando a desejar. Trouxe o Soares naquela temporada que foi uma das melhores dos últimos anos. Era pra ter sido campeão brasileiro, mas vamos passar um pano. Exato, já foi. Mas nessa temporada eu vi muito pouco sobre o Grêmio. Pode falar sobre? As contratações do Grêmio, assim, foram relativamente fracas, né? Assim, trouxe alguns nomes como Cuejar, Volpe, o Wagner Leonardo, Luan Cândido. Trouxeram alguns nomes, mas assim, jogadores que foram oportunidades de mercado, aqueles jogadores que estavam meio em fim de contrato, meio escanteados assim nos times. Então acho que não foi uma boa janela do Grêmio, que é um time que precisava se reforçar. Ano passado brigou para não cair, foi muito mal, claro, teve todas as sequências das enchentes do Rio Grande do Sul e precisava se reforçar e parece que não se reforçou muito bem, não. Mas eu venho dizer aqui que o Thiago Volpe calou a boca de todo mundo. Nesses poucos jogos que a gente viu, o cara tá salvando o Grêmio. E é literalmente, o cara tá fazendo gol e defendendo o pênalti. O cara tá... Exato. Eu acho que, pô, foi um atacadão, mas foi um atacadão bem feito. Na minha opinião, eu iria de Camelô. Trouxe os jogadores ali, mas nada demais também. Pô, eu não acho que tá no mesmo nível do Fluminense. Vamos atacadão, pode ser atacadão. Então vamos atacadão, mas vamos deixar atrás de todo mundo. Atrás de todo mundo, Agora vamos falar do rival Internacional. Trouxe alguns jogadores, não muitos, mas que também não são muito nome, assim. Pô, você fala, quem foi a grande contratação do Inter? Ninguém sabe. A grande contratação do Inter ainda não veio,
parece que o Inter se reforçou muito pouco. Aqui, ó, a gente tem os nomes, a gente vai falar aqui, ó, Juninho, zagueiro, Diego Rosa, Ramon, Kaique Rocha, Carboneiro, Vitinho e Ronaldo. Não é nem um fenômeno. Então, assim, pelo amor de Deus, o Inter contratou muita gente, foram aqui 7 reforços, mas se tivessem me perguntado antes desse vídeo, eu não saberia quem eram os reforços do Inter. Então, acho que contratou muito mal. Contratou fraco. Eu acho que o Inter tem um time bom. Sim. Na outra temporada fez uma campanha bem decente. E eu acho que tinha que se reforçar em algumas áreas e fez isso. Acho que fez o básico ali. Mas eu não sei, não é um mercado de bairro, né? Mas contratou gente, pô. 7 contratações com camelô, porque trouxe gente, mas parece que não se reforçou, parece que continuou a mesma coisa. Parece que tá o mesmo time, exatamente. Exato. Tá os 11 jogadores titulares, precisavam de uns reserva lá e contratou. Agora, vamos pro Verdão Elétrico. Polêmico, que é assim, a Leila prometia jogadores demais. Era Matheus Pereira, era Claudinho, era Andréas e veio 2 jogadores muito bons, né? O Paulinho e o Vitor Roque, mas o resto foi fraco. Assim, a gente viu que nessa janela do Palmeiras, se não fosse a vinda do Vitor Roque, que quase deu errado, ia ter sido um fracasso. Mas, como deu certo, o Vitor Roque veio. O Paulinho é pro Super Mundial. É só pra isso que ele vai Exato. vir. Mas eu acho que, no geral, cara... Eu acho que o mercado de bairro precisou de 2 atacantes, trouxe... E o resto se virou. O torcedor ficou feliz. Exato. E agora, falando simplesmente dele, eu acho que teve a maior contratação do futebol. Nessa temporada, pelo menos, disparado. Tá dos últimos anos. Fantástico, né? Eu acho que, cara, só pelo Neymar. Só pelo Neymar é um frete grátis, porque sobe o nível do Santos, porque ele tava muito mal. Tava na Série B. E se não viesse o Neymar, ele ia estar ali. Todo mundo falando que ele tá disputando pra não cair. Se o Neymar, agora tem gente falando até de Libertadores. Uau. Comparado ao Santos dos últimos anos, esse time já é melhor, mas muito pela vinda do Neymar. Assim, os reforços do Santos, até o Neymar chegar, tinham sido fracos. Aí o Neymar chegou, veio o Tiquinho, veio o Roliezer, o atacante ex-Benfica, veio muita gente boa. Então, vamos colocar como frete grátis. Frete grátis, justiça. Muito pelo Neymar, logicamente. 90% pelo Neymar. O Neymar pesou muito. Pesou muito. Então, agora, vamos falar do Tricolor Paulista, que ele tem mais que falar desse time, que eu acho que fez uma janela bem ok. São Paulo, eu acho que eu concordo com você. Foi uma janela ok. Ele trouxe nomes, trouxe bons nomes, mas trouxe pouco. A verdade é essa. São Paulo precisava de muitos jogadores para suprir posições que estão em falta. Só que, como a gente sabe, São Paulo tá devendo bastante e tinha que cortar gastos. Então mandou muita gente embora, muito reserva que podia ser útil. Pô, eu não teria vendido o Wellington Rato, mas não tinha o que fazer, teve que vender, entendeu? Vendeu mal, viu? Exato. Eu vou falar que a diretoria mandou muito mal na questão das vendas nessa temporada, vendeu gente muito barato. Mas que quando foi reforçar, trouxe o Oscar, que foi bom, trouxe o Enzo Dias, que tá jogando muito a bola, trouxe o Wendel, que vai brigar com o Enzo Dias agora, porque eu acho que nem a diretoria esperava que o Enzo fosse jogar bem. Eu acho que foi ok. Não foi atacadão, porque não teve muita contratação. Foi um mercado de bairro, assim. Precisava de um meia, que é o Luciano de 10, pelo amor de Deus. E precisava de lateral, contratou, fez o básico. O Enzo Dias está jogando muito bem, realmente. O Wendel vai brigar por posição, em teoria, que era para ser o titular, que só ia vir no meio do ano, veio já nessa janela. Então foi o mercado de bairro, foram contratações boas. Supriu o que precisava. E agora é o Vascão, não tem jeito. O último time da lista para finalizar com chave de ouro, o Gigante da Colina. Assim, trouxe contratações, muitas contratações, mas assim, você vai ver os nomes, são gente que assim, você não conhece, sabe? Definitivamente, eu acho que o destaque fica pro Tietê. Fica pro Tietê. Se o destaque é o Tietê, a gente viu que o negócio não tá muito bom. Grande dificuldade do Vasco, acredito eu, e o que o torcedor sempre pedia era reforços pro ataque. E assim, trouxe jogadores que você não sabe muito bem quem é. Pô, Nuno Moreira, Garré. São jogadores que assim, você não sabe quem é. O Rick falou, se o grande jogador da janela é o Tietê, é muito preocupante. É preocupante. Então assim, vamos de camelô, porque, olha... Contratou mal pra caramba. Contratou mal pra caramba, exato. E assim ficou a nossa tabelista de hoje, com o Santástico lá em cima, o Flamengo e o Corinthians passaram um pouco de fome, mas, deixa nos comentários quais foram as partes que vocês concordaram, o que vocês discordaram, acham que a janela foi boa pra tal time, foi ruim pra tal time. Lembrando, como a gente sempre fala, é a nossa opinião, minha e do Rick, não é verdade? A gente discorda um pouco de algumas coisas, mas a gente sempre tenta ali. Então, comenta muito que a gente pode fazer, quem sabe na próxima janela mais uma e tal.
E é isso. Obrigado, gente, por ter assistido o vídeo até aqui. Não esquece de deixar o like, comentar e compartilhar aquele negócio de básico que você já sabe, mas que ajuda muito a gente. E é isso. Até a próxima, rapaziada. Valeu! Falou.